Olá pessoal, bem-vindos à aula 8 do curso de Análise 3. Essa aula é composta por apenas um vídeo e nele nós falaremos sobre superfícies orientáveis. Vamos lá? Bem pessoal, para definirmos superfícies orientáveis, vamos passar por uma série de definições preliminares. Seja M uma superfície de classe CK e dimensão M no Rn. Um atlas em M é um conjunto A de parametrizações cujas imagens cobrem M, certo? Então, gente, você vai reunir, né, a quantidade, digamos assim, suficiente de parametrizações. Né? Então, você vai pegar todas as parametrizações, né, onde as imagens dela, quando você fizer a união, vai ser o M, né? E aí, você juntando isso aí, você vai ter o que você chama de um atlas em M, certo? Duas parametrizações, φ, que sai de V0 e chega em V, Psi, que sai de W0 e chega em W, de M, são compatíveis se as vizinhanças que ela parametrizam não se intersectam, né? Ou se você tiver que, no caso de se interceptarem, a mudança de parametrização, né? Ou seja, se é menos 1 composto com φ, né? Ela tiver determinante jacobiano positivo em todos os pontos, né, do domínio aqui, certo? Um atlas A em M é dito coerente se quaisquer duas parametrizações que você pega em A, né, elas são compatíveis, né? Elas forem compatíveis, desculpa. Por fim, né, agora, claro, a definição de superfície orientável, nós dizemos que M é uma superfície orientável se M admitir um atlas coerente. Nesse caso, né, dizemos que M munido com o atlas, ou seja, o par M,A, é uma superfície orientada. O nosso primeiro resultado nos dá uma condição suficiente para que uma superfície seja orientável. E essa condição suficiente ela está ligada à seguinte definição, pessoal. Ó, campo de vetores normais. Seja M uma superfície de dimensão M e classe CK no Rn. Dizemos que um campo de vetores V, né, que sai de M e chega no Rn, é um campo de vetores normais AM se, para cada P em M, o vetor V de P ele é ortogonal, né, ao espaço tangente, né, de M no ponto P, certo? Então, nós temos o resultado que diz o seguinte. Se uma superfície M de codimensão N e classe CK no Rm mais N admitir N campos contínuos linearmente independentes de vetores normais, digamos V1 até Vn, né? Que sai de M e chega no Rm mais N, então M será orientável. Certo? Então, para demonstrar isso, pessoal, eu vou dar só um esboço, né? Os detalhes técnicos eu vou deixar como exercício. Como é que a gente vai construir o atlas, né, coerente? Ou seja, o atlas que vai orientar, né, a superfície M. Bom, seja A o conjunto de todas as parametrizações φ, né, que sai de um aberto V0 do Rm e chega no aberto relativo de M, né, tais que a matriz φ maiúscula aplicada em X, que é essa matriz aqui, gente, ó, as primeiras M colunas, né, se você for olhar o bloco, vai ser a jacobiana da φ, certo? E o restante das colunas você vai preencher com vetores coluna, né, que são os vetores normais aqui, certo? Que a gente tem, né, por hipótese aqui, né? Os campos contínuos, né, de vetores normais aqui, você vai aplicar, né, cada campo desse aqui no ponto φ de x, né? Aqui, gente, está aplicado a x, né? Eu esqueci de colocar aqui, mas está aplicado a x cada coluna dessa daqui, certo? Então, o que é essa φ maiúscula de x? O primeiro bloquinho aqui, né? Ou seja, o bloco até a enésima coluna, você vai preencher com o jacobiano da φ, né? E depois as próximas colunas vai ser V1 aplicado a φ de x até Vn aplicado a φ de x, certo? Então essa matriz aqui ela será quadrada, né? M mais N por M mais N, né? E aí a gente vai considerar A como sendo todas as parametrizações φ, de modo que essa matriz aqui ela tenha determinante positivo. Bom, pessoal, é importante salientar dois fatos aqui sobre essa matriz aqui. A primeira é olhar como função. Se você pega a função x e manda no determinante dessa φ de x aqui, né, será uma função contínua, né? Por quê? Porque cada entrada aqui, né, é uma função contínua, certo? De x. Então, o que a gente tem aqui, a função determinante, né, de φ de x, ela é uma função contínua. O segundo fato é o seguinte, gente, ó, essa matriz aqui, ela sempre vai ter determinante diferente de zero, ou seja, essa matriz ela sempre vai ser inversível. Por quê? O posto dessa matriz é máximo. Por quê? Gente, ó, as primeiras M colunas, elas formam uma base para o espaço tangente de M no ponto
P, que é igual a φ de x, né, gente? Aqui está aplicado o x em cada coluna aqui, certo? E essas outras colunas aqui, né, os V's, né, elas formam uma base para o espaço ortogonal, né, do espaço tangente. Por quê? Porque como o espaço tangente tem dimensão m e está no Rm mais n, então o seu espaço ortogonal tem dimensão n. Né? Como aqui nós temos n vetores Li, então esses vetores aqui formam uma base. Né? E como esses espaços são ortogonais, então se você unir essas bases aí, você vai ter uma base para o Rm mais n. Em particular, nós temos aqui um conjunto Li. Né? As colunas são vetores Li. Né? Portanto, o posto dessa matriz aqui ele é um posto máximo. Certo? Logo, o determinante ele não pode ser zero. Né? Certo, gente? Por que eu estou falando isso? Vamos lá. Vamos tomar um P qualquer em M. Certo? Aí, se P está em M, eu consigo uma vizinhança, né, desse P em M que eu consiga parametrizar. Então, vamos dizer que essa parametrização seja, seja φ, que sai de V0 até V. Certo? E aí o que acontece? A gente pode diminuir, usando continuidade, a gente pode diminuir, né, essas vizinhanças aqui, né, V0 e V, certo? De modo que, se você olhar o determinante, né, a função determinante, ela não vai mudar de sinal. Né? Ou seja, o sinal vai ser sempre igual, né, ao sinal do determinante de φ aplicado no x0, onde φ de x0 é igual a P. Certo? Usando, né, o argumento de continuidade. Certo? Então, gente, ó, dado um P em M, certo? Eu sempre vou conseguir uma vizinhança de P, certo? Onde a função determinante, né, olhada via essa parametrização, né, nessa vizinhança pequena, ela não vai, esse determinante não vai mudar o sinal. Né? Ou sempre vai ser positivo, ou sempre vai ser negativo. Vai depender do sinal do determinante de x0, né? De φ de x0, onde x0 é tal que φ de x0 é igual a P. Certo? Então, gente, se você tem que o determinante de φ de x0, onde φ de x0 φ minúsculo de x0 é igual a P, for positivo, então beleza. Você está dizendo que essa parametrização aqui, né, ela está na família lá em questão. Se ela for negativa, gente, né? Agora, se esse determinante for negativo, a gente faz o quê? A gente meio que muda a parametrização. De que forma? Vamos lá. Ó, se o determinante for negativo, a gente pega essa parametrização nova aqui que a gente chamou de φ estrela, certo? Que você vai fazer o quê? Mudar só, né, o sinal, né, da primeira coordenada de x, né, e você vai aplicar na antiga. Ou seja, φ estrela de x vai ser igual a φ de x estrela, onde x estrela é exatamente menos x1. Aí você repete o resto das coordenadas, né? Se x for igual a x1 até xm. Certo? Então, gente, quando você faz isso, o que é que vai acontecer? Você vai obter uma nova parametrização, vai mudar apenas o domínio, né? Mas não importa, vai ser um aberto do Rm tranquilamente. Certo? Vai ter a parametrização vai ser do mesmo V, certo? E vai mudar uma coisinha. Certo? Você vai calcular o determinante da matriz associada, né? Da matriz associada a essa nova parametrização, né? Como a gente definiu no slide anterior, e você vai ter o determinante positivo. Certo? Então, o que é que está acontecendo aqui, gente? Você está vendo o seguinte, ó, todo ponto, né, de M, ele possui uma vizinhança, né, relativa, né, de M, né, a vizinhança de P, de modo que essa vizinhança ela pode ser parametrizada por uma parametrização que está naquela família que a gente definiu no slide anterior. Ou seja, o que a gente tem é que aquela família é um atlas, certo? Em M. Beleza? Por quê? Porque você consegue, se você pegar as imagens das parametrizações desse camarada aqui, ele vai cobrir M. Certo? Então, o desafio aqui, né, é bem técnico, por isso que eu deixei como exercício, é mostrar que esse atlas é coerente, logo, esse atlas vai orientar a matriz M, a superfície M. Bom, pessoal, como consequência, nós temos esse corolário aqui. Se M for a imagem inversa de um valor regular C, de uma função de classe CK, né, f, que sai de um aberto U do Rm mais n, chega no Rn, então M será uma superfície orientável de dimensão M e classe CK. Certo? Gente, que M é uma superfície de dimensão M e classe CK nós já sabemos. Né? Então, a novidade aqui está no orientável. Né? Então, para mostrar isso, né, vamos primeiro olhar, né, f, né, como as suas coordenadas, né, funções coordenadas aqui, f1 até fn, e vamos considerar os campos contínuos aqui,
não é, VI formado pelos gradientes, né? Ou seja, os campos gradientes de cada coordenada aqui. Então, VI vai ser gradiente de FI, vai sair de M, vai chegar no Rm mais N, certo? E aí, se a gente mostrar que esses campos aqui, eles são um campo, cada campo aqui é campo de vetores normais AM, e que o conjunto aqui, né, em cada ponto, né, o conjunto formado pelos V's, ele é LI, então a gente usa o teorema anterior para verificar que M é orientável, não é isso? Bom, gente, para mostrar que cada VI desse aqui é um campo de vetores normais a M, basta verificar que sobre M, né, cada FI desse é constante, né? Então, se você pega V, né, no espaço tangente, né, de M no ponto P, então o V tem essa cara aqui, né, gente? Lambda linha de zero, onde lambda é um caminho diferenciável em M com lambda zero igual a P, não é isso? Então, como eu falei para vocês, se você pega FI, compõe com lambda, né? Isso aqui, como a gente está olhando, lambda está ao longo de M, né? Então, e FI é constante em M, então isso aqui vai ser zero, logo desculpa, vai ser constante, então a derivada vai ser zero, né? Então a gente usa a regra da cadeia e verifica que o gradiente de f de i aplicado no ponto P, vírgula V, né? Ele é zero, né? O produto interno disso é zero, né? O produto desse gradiente com V é zero. Portanto, né, como V é arbitrário, nós temos que o gradiente de Fi em P, ele é ortogonal ao espaço tangente, logo é um campo de vetores normais a M. Certo? Para verificar agora que esse conjunto é Li, né, basta verificar, né, essa transformação linear aqui, gente. Ó. Lembre que a F, né, é a imagem... Desculpa, que C é um valor regular, certo, da F. Portanto, se você pega P em M, né, que é igual a F a menos 1 de C, né, então como P está aqui, então, F' de P ele é uma transformação linear subjetiva, por definição. Certo? Então, se você for olhar matricialmente, né, o posto dessa matriz aqui ela vai ser N, né? Beleza? E se você for olhar aqui, essa F' de P aqui, as linhas dessa F' coincidem com V1 até Vn de P. Certo? Portanto, o que você tem é como o posto dessa matriz é N, então essa matriz ela tem N linhas LIs, não é isso? Essas N linhas coincidem com esses vetores aqui, portanto, esse conjunto aqui é LI, né? E aí nós temos, então, N campos contínuos, certo? De vetores normais a M, LIs, então, portanto, nós temos, pelo teorema anterior, que M é orientável. Bom, pessoal, um exercício para vocês é mostrar que o produto cartesiano de duas superfícies orientável será uma superfície orientável, certo? Então, aqui você constrói um atlas, né, coerente para esse produto aqui, né, cartesiano. A partir dos atlas de M e de N, certo? E um exemplo que a gente vai tratar aqui é da esfera unitária n-dimensional, né? Então, a esfera unitária n-dimensional, Sn, que está no Rn mais 1, é uma superfície orientável. Por quê, gente? A gente vai usar o teorema anterior. Basta verificar que a codimensão, né, como a codimensão da esfera n-dimensional é 1, certo? Então, se a gente conseguir um campo contínuo Li, né, ou seja, diferente de zero, certo? Que seja normal a superfície, então a gente consegue mostrar, né, que essa superfície ela é orientável. Né? Então, como eu falei aqui, basta a gente considerar esse campo contínuo aqui, gente, de vetores normais, vamos chamar de V, sai do Sn, chega no Rn mais 1, é dado por V de P igual a P, certo? Então, é tranquilo mostrar que isso aqui é um campo de vetor normal, né, a esfera, certo? Portanto, o que a gente tem é que a Sn, ela é orientável para qualquer n, certo? Maior ou igual que 1. Né? E aí a gente combinando esse exercício aqui, né, com esse exemplo, nós verificamos que o tóron n-dimensional, né, ou seja, se você faz produto cartesiano dos S1s aqui, né, S1 cartesiano, S1, 3 pontinhos, n fatores, nós temos uma superfície orientável de dimensão n no R2n. Bom, pessoal, prosseguindo, vamos para algumas definições. Seja M uma superfície orientada, né, então vou omitir aqui falar sobre esse A, né. Então, dizemos que uma parametrização φ sai de V0 e chega em V é positiva quando for compatível com todas as parametrizações, né, de A. Certo? Compatibilidade naquele sentido que a gente falou logo no começo do vídeo. Né? Dizemos que uma parametrização φ
de V0 até V, é negativa quando para toda parametrização, né, psi, que sai de W0 e chega em W, em A, né, onde a vizinhança V, W intercepta a vizinhança V, certo? Nós temos que a função mudança de parametrização, ela tem determinante jacobiano negativo, né, para todo x pertencente ao domínio, né, da mudança de parametrização, certo? Então, quando esse jacobiano ele for positivo, né, ou quando as vizinhanças não se intersectam, nós dizemos que a parametrização ela é positiva, né? Quando as vizinhanças se interceptam e o jacobiano, né, da mudança de parametrização for positivo, então, for negativo, então nós dizemos que a parametrização ela é negativa, certo? E aí nós temos um bom exercício, mostrar o seguinte: se você tem uma superfície orientada a M, então quaisquer que sejam duas parametrizações positivas ou negativas, né, elas sempre serão compatíveis, né? Então, duas parametrizações positivas são compatíveis, duas parametrizações negativas também são compatíveis. Bom, pessoal, e aí nós temos o seguinte resultado, né? Teorema, seja M uma superfície orientada, se V for um aberto relativo de M conexo, então toda a parametrização φ que sai de V0 e chega em V ou é positiva ou é negativa. Então, vamos demonstrar isso? Vamos usar a conexidade de V, né, para verificar esse fato. Então, sejam A, né, o conjunto dos pontos P, né, que é igual a um φ de x para algum x, né, em V, tais que exista um alfa, né, uma parametrização alfa que sai de W0 e chega em W em A, né, com P igual a alfa de W, isso aqui é cuidado técnico, né, de modo que o determinante da jacobiana, esqueci de colocar aqui, né, gente, um J aqui, né, da jacobiana da mudança da parametrização de φ para alfa menos 1, né, aplicado no ponto x, seja menor do que zero, e B como sendo o conjunto dos pontos Q, igual a φ de y, né, em V, tais que exista uma parametrização beta que sai de Z0 e chega em Z, né, em A, de modo que Q é igual a beta de Z, novamente cuidado técnico, de modo que determinante da jacobiana da mudança da parametrização de φ para beta, né, aplicada em y, seja positiva. Certo? Então, nós temos esses dois conjuntos aí, dois subconjuntos de V. A primeira coisa que a gente vê é que esses dois subconjuntos são abertos em V. Né? A gente consegue escrevê-los como uma união arbitrária de abertos. Né? Uma dica para vocês olharem isso, né, é esse menor aqui e esse maior. Né? Então, usar a continuidade, né, dessas funções aqui envolvidas. Né? Então, a gente consegue escrever como imagem inversa, união de imagens inversas, né, de abertos, certo? E o outro detalhe aqui, V é exatamente a união de A com B, certo? Vocês podem estar se perguntando, professor, e o caso do determinante ser igual a zero, né? Bom, gente, no caso do determinante ser igual a zero, não pode acontecer, por quê? Porque lembre que qualquer mudança de parametrização, ele é um diffeomorfismo, né? Então, ou esse determinante da jacobiana é maior que zero ou ele é menor que zero. Certo? Então, o V, de fato, é a união B. Certo? Então, vamos mostrar que isso aqui é uma cisão. Né? Então, para mostrar isso, basta mostrar que a interseção entre eles dois é vazia. Né? Supondo que não seja, então, se existisse um P lá igual a φ de x, né, que está na interseção, então a gente conseguiria duas parametrizações, alfa e beta, né, que sai de W0 e chega em W, beta sai de Z0 e chega em Z, né, ambas no Atlas, né, de modo que P, né, cuidado técnico novamente, né, igual a alfa de W, que é igual a beta de Z, e o determinante da jacobiana de alfa menos 1 com φ, né, no ponto x é menor que zero, e o determinante da jacobiana de beta a menos 1 composto com φ, no ponto x, desculpa, gente, é maior que zero. Certo? E aí a gente usa a regra da cadeia, né, colocando o φ e a φ inversa, né, e aí a gente garante que isso acontece, gente. Ó, quando você calcula o determinante, né, da jacobiana, né, da alfa menos 1 composto com beta no ponto z, né, então você tem que é o produto desses dois determinantes aqui. Né, e aí mostraríamos que alfa menos 1 composto com beta, né, o jacobiano disso no ponto z seria menor do que zero. Né, e aí isso implicaria o que, gente? Que A não é coerente. Por que A não é coerente? Porque nós teríamos duas parametrizações lá em A, né, que não são compatíveis. Por quê? Porque o jacobiano não tem determinante positivo. Certo? E aí, o que acontece?
nós temos que A interseção B é vazio, né? Portanto, como V é conexo, né? Então um desses dois tem que ser vazio, né? Se A for vazio, então o que a gente vê é que φ ela é negativa, né? Se B for vazio, então a gente... Desculpa, se A for vazio, nós vemos que φ ele é positivo, né? Que o determinante sempre vai ser positivo. E se B for vazio, então nós vemos que o φ ele é uma parametrização negativa. Como consequência, nós temos o seguinte corolário, pessoal. Ó. Se na superfície M houver duas parametrizações φ, que sai de V0 e chega em V, e psi, que sai de W0 e chega em W, com V e W conexas, tais que o determinante da matriz jacobiana, né, da mudança de parametrização de φ para psi, muda de sinal, né, à medida que você vai variando x no domínio, né, então M não pode ser orientável. Então, como é que a gente mostra isso? Bom, vamos supor que M seja orientável. Vamos considerar então um atlas coerente, né, para M. Beleza? Então, gente, ó, veja, por hipótese, a gente tem que a φ e a psi não podem ser compatíveis, né? Não são compatíveis. Por quê? Porque esse determinante aqui, né, ele vai mudar de sinal. Mas como elas são incompatíveis, então elas não podem ser ambas positivas ou ambas negativas pelo aquele exercício que eu deixei para vocês. Então, elas têm que ter, digamos, sinais diferentes, né, no sentido aqui que a gente está falando. Certo? Então, podemos supor, sem perda de generalidade, que a φ seja uma parametrização positiva e a psi seja uma parametrização negativa. Beleza? Bom, certo. Como φ é positiva, então se a gente pegar esse novo conjunto aqui, gente, ó, formado por A, né, unindo a φ a esse A, o que a gente vai ter aqui, como a φ ela é compatível com todos os elementos de A, porque ela é positiva, né? Ela é compatível com todas as outras parametrizações de A. Então, esse conjunto novo aqui, ele continua sendo um atlas coerente para M. Certo? Mas, gente, isso não pode acontecer. Por quê? Porque se você for olhar psi com relação a essa φ aqui, esse membro desse novo atlas aqui, coerente, né, ele não tem, digamos, um sinal definido. Por quê? Porque o determinante da matriz jacobiana aqui, ó, tá vendo? Ele vai mudar de sinal. Né? E aí, você vai ter que a psi não seria nem positiva nem negativa. Certo? E aí isso vai contradizer, né, de acordo com o teorema aqui, né, gente? Porque toda superfície orientada, né, em conexos, né, se você pegar parametrizações de vizinhanças conexas, né, então essas parametrizações ela é positiva ou ela é negativa. Certo? Ela não pode mudar de sinal. Então, essa contradição mostra que, de fato, M não pode ser orientada. Certo? Então, está aí um critério, né, uma condição suficiente para verificar que uma superfície ela é não orientável. Bem, pessoal, aqui finaliza a aula 8. Lembre que é vídeo único, né? Então espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Até mais.